O preço do Bitcoin está subindo bastante, então talvez com o arrefecimento do conflito entre Irã e Israel, as notícias boas começaram a surgir e a força compradora do Bitcoin está muito alta, está muito forte. A gente teve sim um aumento singelo aí no SP500, então um aumento não tão significativo, 0,23% no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o Bitcoin vem subindo mais próximo dos $108.000 e próximo então da máxima histórica de $111.000. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E por que isso é tão interessante? Porque nos últimos dias, mesmo com a queda nos ativos, o Bitcoin durante um tempo muito curto ficou abaixo dos $100.000. Então, mesmo com um conflito, um ativo muito volátil aí, que é o Bitcoin, que é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, caiu durante pouquíssimo tempo abaixo dos $100.000, o que mostra aí a força compradora que é muito forte. Quando a gente teve aí uma recuperação no preço do Bitcoin, foi uma recuperação bastante expressiva aí, de quase 10% em poucos dias. Então, estamos vendo a recuperação do preço do Bitcoin. O disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, então o que você deve fazer aqui é analisar os dados, as informações que eu estou passando e tirar a sua própria conclusão. Então é basicamente isso que estamos vendo aqui, uma força compradora bastante forte aí no preço do Bitcoin, com um aumento aí no preço de quase 2% no dia de hoje. E temos aqui também uma outra informação muito interessante que eu vou mostrar no gráfico aqui depois da comparação entre M2, que é basicamente liquidez global, o dinheiro circulando aí no mundo, e o preço do Bitcoin. E a relação entre essas duas coisas. Então a Lyn Alden já mencionou isso em um artigo, a relação entre preço do Bitcoin e M2 global, ou liquidez global, e é muito interessante que em 83% dos casos onde o M2 global aumentou, o preço do Bitcoin também aumentou. E aqui ela compara com outros ativos, então temos o Bitcoin, o SP500, ouro e por aí vai, outros ativos, certo? E claro, isso faz muito sentido, porque é basicamente quando a quantidade de dinheiro aumenta, mais pessoas, os primeiros recebedores aí desse dinheiro, eles precisam alocar o dinheiro em alguma coisa. Por quê? Porque basicamente a moeda fiduciária aí dos Estados Unidos e de todos os outros países, elas vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. E o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. Então, os investidores eles não podem ficar segurando dinheiro na mão, porque o dinheiro vai perdendo poder de compra. E isso aí é uma consequência direta da inflação. Temos também uma dívida crescente nos Estados Unidos, então os investidores não querem deixar o dinheiro deles em moeda fiduciária. E estão migrando aí para vários ativos. Temos o ouro, por exemplo, temos as ações nos Estados Unidos e agora, principalmente, talvez, o Bitcoin, que potencialmente pode ser um oceano azul, ou seja, um mercado ainda pouco explorado, porque é um mercado muito mais recente que esses outros. Ele começou em 2008, então pode ser que as pessoas estejam ainda começando a fazer a alocação, o que é o caso aí dos Estados Unidos, falando em reservas estratégicas, o caso da China, o caso de empresas, fundos de investimento, ETFs e por aí vai. Então temos essa migração da liquidez global para esses ativos, o Bitcoin tem essa relação muito interessante e nesse gráfico aqui a gente está vendo uma projeção. É claro, a gente não tem como prever o futuro, vários acontecimentos podem se apresentar aí diante de nós que mudem esse cenário, então várias coisas podem acontecer, mas essa linha de tendência é bastante interessante, que mostra aí essa relação entre preço do Bitcoin e M2, com um delay aí de 107 dias. Então, depois do aumento de liquidez, da expansão da base monetária, do aumento de dinheiro na economia, o preço do Bitcoin com um delay costuma aumentar. Não temos como dizer que isso vai continuar acontecendo. Aqui tem a correlação de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias e por aí vai. E a mais próxima aí é a de 107 dias, de acordo com esse modelo, é claro, certo? Então, próximo aí dos 90% de correlação. E o que é interessante observar aqui é que a gente teve um aumento de base monetária aqui, o aumento de M2, melhor dizendo, e o motivo desse post, desse gráfico aqui, é mostrar o potencial de uma valorização. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, não baseie aí suas decisões apenas nesse vídeo, mas eu acho interessante essa relação.
E essa tendência do M2 global está, hoje em dia temos mais dinheiro circulando no mundo e temos uma força compradora de fato forte, estamos próximos aí da máxima histórica no preço do Bitcoin. Quando a gente analisa os ciclos, a gente tem um ciclo em 2017 de alta, a gente teve um ciclo em 2021 de alta, 4 anos depois, e 4 anos depois de 2021, em 2025, estamos tendo mais um ciclo de alta, já passamos a máxima histórica recentemente, tivemos uma correção, e estamos muito próximos disso no preço do Bitcoin. Então é interessante esse ciclo de 4 em 4 anos, que tem a ver com halving, e também essa relação entre M2, o que é um cenário bastante interessante, uma força compradora bastante interessante aí para o Bitcoin. O que pode mudar esse cenário? Então, uma crise econômica severa global e outros conflitos, ou a continuação de conflitos já existentes, ou conflitos já existentes se tornando mais intensos. Mas então é basicamente o cenário que está se desenhando agora, de uma força compradora forte aí no preço do Bitcoin. Quando a gente analisa alguns gráficos aí, como o Bitcoin Rainbow Chart e aqui o Bitcoin Long Term Power Law, a gente vê que o preço está muito próximo aí de uma linha verde ou segura, de acordo com o modelo, e geralmente quando a gente vê o modelo, a linha de preço mais próxima de uma linha de tendência superior, a gente vê o preço muito esticado, o que não é o que está acontecendo agora, pelo menos de acordo com esses modelos. Então, um momento interessante aí para o preço do Bitcoin. Será que a gente vai ver novas máximas históricas aí acima dos $111 mil ainda neste ciclo? Eu quero saber a opinião de vocês, então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho e fiquem à vontade, então, na seção dos comentários. Inscrevam-se no canal também. Vou ficando por aqui. Até hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.